Muito bem, então podemos começar? Isso, deixa eu só ver se ela tá passando. Tá passando aqui para vocês, né? Bom, então esses aqui são os meus conflitos de interesse. Hoje em dia, o meu maior conflito de interesses é eu presto muitos serviços para a indústria farmacêutica, eu tenho um centro de pesquisa clínica, então eu tenho diversos trials, tenho uma equipe grande de trials, e isso me mantém bastante ocupado, mas vamos para o próximo slide, então. Por favor. Os tópicos que eu vou comentar hoje, eu vou comentar primeiro dos critérios diagnósticos, vou comentar dos tipos de migrânia com aura que são reconhecidos, e a fisiopatologia da aura, o que existe de novo, né? Não vou falar muito de fisiopatologia, porque eu sei que isso não são todas as pessoas que se interessam. Eu vou começar também a falar de auras menos típicas ou raras, das auras que aguardam validação, de auras não contempladas pela classificação internacional de cefaleias, de diagnósticos diferenciais, investigação diagnóstica, estratégias de tratamento. Vocês veem que é um tema bastante abrangente, e eu acho que até pretensioso querer falar de tudo isso, mas só um pouquinho. Então, mas vamos em frente então, Maria Júlia, por favor, pode passar, eu já estava querendo passar aqui o slide. Então, a migrânia com aura, o que fica por trás do diagnóstico dela? A princípio, assim, aura, a definição para aura, uma definição curta para aura, são sintomas neurológicos transitórios que precedem ou acompanham uma dor de cabeça. Vejam que essa dor de cabeça não é necessariamente uma dor de cabeça migranosa. Tá? Antigamente, nós tínhamos isso como um dos critérios. Mas nós vamos ter como tipos principais de aura, aura visual, sensorial, afásica, do tronco cerebral, motora ou retiniana. Pelos critérios da classificação internacional, nós temos que ter pelo menos 2 episódios, temos que ter sintomas reversíveis e duração de 5 a 60 minutos. Isso existe aqui aberta uma exceção para uma aura motora que pode durar 72 horas, tá? Que é bastante tempo. Então, aqui vocês têm, nesse quadro, vocês têm todos os tipos de aura que são contempladas, e vejam que das complicações da migrânia, só uma delas não é sob a forma de aura. Vocês vão ter aura persistente sem infarto, infarto migranoso, que é o déficit de uma aura depois sucedido por um déficit permanente secundário a um infarto, e vocês vão ter a crise epilética desencadeada por aura migranosa. Então, das complicações da migrânia, boa parte delas é relacionada à aura. E vejam aqui que nós temos classificado na migrânia com aura, a migrânia com aura típica com cefaleia, aura típica sem cefaleia, aura de tronco cerebral, hemiplégica, e aí várias formas de hemiplegia familiar, temos a esporádica, a migrânia retiniana. Vamos para o próximo, então, vamos começar com esses. Então, uma visão geral da fisiopatologia da aura, vejam bem, a aura, no tempo que eu comecei com a neurologia, ela era considerada o primeiro fenômeno da migrânia. Então, se tinha a ideia de que a migrânia, ao contrário da época do Wolff, que achavam que a migrânia era um quadro vascular, na época em que eu comecei a neurologia, se achava que a migrânia fosse um fenômeno cortical. Então, uma sensibilidade cortical exagerada desencadearia uma aura que não seria visível em todos os pacientes, mas essa depressão cortical alastrante iria implicar na gênese da migrânia. O que é a depressão cortical alastrante? Isso foi um fenômeno descrito em 1944 por Aristides Leão, por um brasileiro em Harvard. Nós até publicamos um artigo sobre isso na Neurology. Ela decorre de uma onda lenta de despolarização neuronal e glial corticais, que se propaga com 2 a 5 milímetros por minuto pelo espaço intercelular. Isso é muito importante, porque ela não é um fenômeno neural puro, é um fenômeno neuroglial. E ela é transmitida pelo espaço intercelular. Não é um fenômeno sináptico. É um fenômeno de despolarização neuronal por contiguidade.
ela se inicia geralmente no córtex occipital. Vejam que a maior parte das auras são visuais. E leva a alterações transitórias da estabilidade cortical e do fluxo sanguíneo. Então, ocorre uma hiperemia seguida de uma oligemia, que felizmente não costuma atingir limiares isquêmicos, a menos que se nós dermos uma forcinha, uma ajudada, aí ela vai conseguir atingir os limiares isquêmicos, e eu explico melhor. São aqueles pacientes que se entopem de vasoconstritores, aí eles podem, eventualmente, uma aura pode complicar. Muito raramente nós vamos ter uma aura sendo complicada por um infarto cerebral. Então, o fenômeno da depressão cortical alastrante, ele explica os sintomas neurológicos focais e autolimitados da aura. E nós vamos ver que ela ocorre em outras situações neurológicas também, que não são necessariamente uma aura. Opa, vamos passar ao próximo, por favor? Vejam bem, nos anos 50 a 70, como eu falei antes, era uma cefaleia vascular. Nos anos 80, 90, na migrânia, se viu a importância do córtex, do ducto trigeminal, sistema trigêmino vascular. Nos anos 2000 a 2015, do núcleo trigeminal caudal iria para o córtex e sistema trigêmino vascular. E agora, 2016 em diante, passou a ser o hipotálamo, núcleo trigeminal caudal, córtex e sistema trigêmino vascular. Essa atual via que se preconiza para a migrânia. Então, vejo que a compreensão da migrânia ela foi mudando ao longo dos anos. Mas existem algumas auras que são desencadeadas por estímulos externos. Eu vou contar algo interessante. Tinha uma paciente que ela não podia ver padrões de tecido porque ela fazia crise de aura e de enxaqueca. Existe também um caso bem descrito por Cal, na cefalálgia, de um paciente que, quando ele via a bola de basquete, ele ia jogar basquete, o movimento da bola de basquete, o picar da bola de basquete, desencadeava uma aura nele visual. Então, existe uma ativação também externa de uma aura e de uma crise migranosa? Existe, pode ocorrer. Nós não compreendemos isso ainda de uma forma definitiva, e esses fenômenos só servem para nos lembrar que nós não dominamos absolutamente todo o conhecimento. Nós procuramos explicações para isso. Vamos para o próximo, por favor. Então, a depressão cortical alastrante, durante a depressão cortical alastrante, nós temos a liberação de íons de glutamato e hidrogênio, induz uma inflamação neurogênica, que é uma inflamação asséptica. Isso ativa mastrócitos, ativa a micróglia e contribui para uma resposta inflamatória. Nós vamos ter disfunção da barreira hematocefálica e ativação trigêmino vascular secundária. Então, nós vamos ter vasoconstrição, vasodilatação, que vão modular o fluxo cerebral, a sensibilidade à dor, e aí nós podemos ter um prolongamento desse fenômeno. Aqui ao lado nós temos um exemplo de aura ocorrendo aos poucos com o aumento da vascularização e uma hiperemia e oligemia associados. Pode passar o próximo, por favor? Aqui nós vemos desse lado o professor Aristides Leão, que é o que está ao centro, com o bigodinho, em Harvard. Da primeira vez que ele descreveu o fenômeno de depressão cortical alastrante, isso foi considerado como um artefato pelo professor dele. Depois se deram conta que estavam vendo algo novo. Próximo, por favor. E aqui, então, nós temos uma ilustração. Vejam, isso aqui são só são figuras mostrando. Aqui eu não posso mostrar com a seta, porque eu estou mais com os slides no meu comando, mas nós temos aqui alguns exemplos das vias mostrando a implicação da micróglia, do sistema vascular, enfim, toda a participação do núcleo trigeminal caudal e dos centros cerebrais, e, por fim, então, o processo de alodinia, o processo de sensibilização. Vamos para o próximo slide, por favor. Também aqui um pouquinho, também de uma ilustração pictográfica, depressão cortical alastrante, ativação cortical, enfim, e participação de diversos do gânglio trigeminal caudal que vai gerar dor. Mas vamos para o próximo agora, que ainda tem um pouco, eu não quero falar muito. Ultimamente, o sistema linfático está na moda, então, está se estudando também o impacto do sistema linfático. Então, durante a depressão cortical alastrante,
existe disfunção transitória do fluxo linfático, isso reduz a depuração de metabólitos, e os astrócitos ativados e o edema perivascular contribuem para a obstrução do sistema linfático. Então, nós vamos ter aqui uma repercussão grande quando ocorrem esses processos, e não é à toa que muitas vezes, principalmente nos pacientes com aura hemiplégica, com as migrânias hemiplégicas, nós vemos edema cortical, nós vemos extravasamento de uma contrastação, né, denotando extravasamento líquido que possivelmente decorra desses fenômenos. Próximo, por favor. Aqui também mais só uma ilustração ilustrando o sistema linfático, dos processos todos que acontecem. Acho que nós temos que ir um pouquinho mais rápido, senão vai... Vamos lá, vamos para o próximo, por favor. Vamos para o próximo. E aí... sim, aqui também mostrando o papel do influxo periarterial, o efluxo venoso, não é? Que vai gerar também o edema. Nós podemos ter um aumento também transitório da pressão intracraniana por essa questão do comprometimento linfático, não é? E, enfim, são processos que estão ocorrendo. Próximo, por favor. Então, quais são os critérios? O que nós vamos considerar uma migrânia com aura? Não é? Nós vamos ter os sintomas totalmente reversíveis, visuais, sensoriais, de fala ou de linguagem, motores do tronco cerebral ou retinianos, e pelo menos 3 das 6 seguintes características. Um sintoma de aura se alastra gradualmente por mais de 5 minutos, ou 5 minutos ou mais. 2 ou mais sintomas de aura ocorrem em sucessão. Cada sintoma de aura individual pode durar de 5 a 60 minutos, pelo menos um dos sintomas de aura é unilateral, e ao menos um dos sintomas de aura é positivo. E não é melhor explicado por outra condição neurológica. Vamos para o próximo. Qual é a característica assim, mais importante que eu considero para diagnosticar uma aura? Um deles é o padrão de evolução gradual. Quando vocês estão num pronto atendimento, os colegas mais jovens vão receber pacientes com queixas de déficit. Se vocês perguntarem para o paciente se esse déficit foi gradual ou abrupto, vocês têm grande chance de acertar o diagnóstico. Então, é muito importante vocês perguntarem para o paciente se a evolução do sintoma foi gradual. É muito raro vocês terem, numa isquemia cerebral, um sintoma de evolução gradual. Geralmente, ele é abrupto. Outro aspecto interessante é a duração. Uma aura vai durar sempre 5 minutos ou mais. Ela vai durar de 5 minutos, 5 a 60 minutos, em geral. Lembrem que a motora pode durar 72 horas. Mas esse é o tempo de duração da aura. Então, eu diria que esses 2 critérios são os que mais me chamam a atenção na prática clínica. Vamos para o próximo, por favor. Agora, vamos falar de algumas auras que são típicas ou raras e qual é o significado. E vejam que abaixo das auras eu coloquei migrânia vestibular. Por que eu coloquei migrânia vestibular? Porque a vertigem, ela é um sintoma sensorial, também, assim como a visão, como a audição, como a sensibilidade. Por algum motivo, não se considera o sintoma de vertigem como um sintoma de aura. Isso é algo que pode ser questionado, né? Acho que tem que ser questionado, depois vou comentar um pouco sobre isso, mas existe uma migrânia vestibular, que é uma migrânia à parte. Então, não existem auras vestibulares, mas nós poderíamos cogitar se, por acaso, esses sintomas vestibulares poderiam ser uma forma de aura. Então, vejam aqui que as auras pouco típicas ou raras, eu vou mencionar as auras do tronco encefálico, as hemiplégicas, retinianas, e aí as complicações da migrânia e os adendos que ainda não estão aprovados, vamos dizer assim, como auras. Vamos para o próximo, por favor. Bom, a aura do tronco cerebral, vejam, é algo muito curioso, porque
nós vamos ver poucos casos desses durante a nossa vida neurológica. E essa classificação de migrânia do tronco, ou aura do tronco cerebral, ela pode ser questionada. Como sintomas nós temos disartria, vertigem, zumbido, hipoacusia, diplopia e ataxia não atribuível ao déficit sensorial e diminuição do nível de consciência. Nós só precisamos ter 2 desses sintomas e que eles sejam plenamente reversíveis. Nós também temos que ter ausência de sintomas motores ou retinianos. Por que eu digo que pode ser questionável isso? Alguns desses sintomas nós podemos ver nas migrânias hemiplégicas. São perfeitamente possíveis de serem vistos em algumas formas de migrânia hemiplégica. Mas vamos continuar. Próximo slide, por favor. Existe uma autora muito interessante, ela fez um trabalho e comentou, fez um desafio, por que a aura do tronco cerebral não seria uma forma de ativação também cortical. Então, questiona muito se esses sintomas seriam necessariamente sintomas de tronco cerebral. Considera que não seriam sintomas de tronco cerebral, poderiam ser sintomas corticais, por ativação de áreas corticais. E também, como questionamento a isso, é muito difícil você comprovar que possa haver uma depressão cortical alastrante no tronco cerebral, mas já se fez fenômeno semelhante em ratos adultos. Mas tenho a impressão que no ser humano é muito difícil de você comprovar uma depressão cortical, até porque o tronco não tem córtex, né? Mas uma depressão neuronal alastrante no tronco cerebral. Vamos lembrar que a aura é um fenômeno cortical. Vamos em frente, um slide mais, por favor. Agora vejam que interessante que durante a migrânia com a aura do tronco cerebral, nós vamos ter alterações no eletroencefalograma, que vê atividade cortical. O eletroencefalograma, ele avalia isso. Podemos ter alterações corticais causadas por comprometimento do tronco cerebral? Sim, nós podemos. Geralmente, nós vamos ter, atividade lenta projetada. Aqui vocês veem durante a fase de aura e depois durante a fase de dor, as alterações. Próximo, por favor. E aqui vocês veem um exemplo das alterações de fluxo sanguíneo, com uma hipoperfusão parietal direita, e depois do episódio de migrânia, nós vamos ter uma normalização da perfusão parieto-occipital, mostrando que, nesses casos, ocorrem alterações vasculares na circulação posterior. Lembrando que, antigamente, essa forma de migrânia era chamada de migrânia basilar. Então, isso dava um caráter vascular para essa forma de migrânia, mas, de certa forma, mostrava que nessa forma de migrânia ocorriam alterações na circulação posterior, não necessariamente no tronco cerebral. Eu acho que nós ainda vamos ter modificações nessa classificação ou nessa forma de migrânia. Próximo, por favor. As migrânias hemiplégicas são muito curiosas. Vocês já viram aqui migrânias hemiplégicas? Eu acho que qualquer um que faça neurologia por algum tempo vai ver migrânias hemiplégicas. E aí é bem curioso porque nós vamos ter fraqueza motora, plenamente reversível, sintomas visuais, sensoriais, de fala, linguagem, plenamente reversíveis. O termo plégico significa paralisia, na maior parte dos idiomas. Na maioria, as crises são caracterizadas por paresia, por fraqueza motora. Tá? E, geralmente, eles duram menos de 72 horas, mas em alguns pacientes essa fraqueza motora pode persistir por semanas. Próximo, por favor. Nós vamos ter 3 tipos de migrânia hemiplégica. Olha só que interessante. Essa aqui é o tipo 1. Os pacientes vão ter, ela ocorre em canais de cálcio voltagem dependentes, por mutações nos genes que regulam esses canais de cálcio voltagem dependentes, e a manifestação clínica pode ser hemiplegia, afasia, confusão, até febre esses pacientes podem ter,
sonolência, um coma leve, um coma grave em alguns pacientes, lembrando que ela é aparentada com o edema pós-traumático, edema de crânio, edema cerebral pós-trauma de crânio leve, é o mesmo gene, e é o mesmo gene também da ataxia episódica. Então, nós temos da ataxia episódica tipo 1, eu tenho a impressão. Então, tipo 3, eu acho. Isso. E também podemos ter meningismo, agitação, alucinações e até mesmo crises epiléticas. Como gatilhos, nós temos um gatilho trauma de crânio, e podemos, se nós levarmos um desses pacientes para uma arteriografia, ele vai fazer uma hemiplegia durante a arteriografia. Eu já vi isso acontecer, não é algo incomum, é descrito na literatura. Então, se vocês suspeitarem de migrânia hemiplégica e resolverem fazer um cateterismo, avisem o paciente que ele pode ficar hemiplégico, senão ele se assusta muito. Próximo, por favor. A migrânia hemiplégica tipo 2 já vai ser em outro tipo de canal, vai ser na bomba, uma tepease sódio-potássio, chamada A1A2, tá bom? É outro cromossoma. E aí nós vamos ter vários outros sintomas. Hemiplegia, disartria, apraxia, confusão, agitação, também alucinações, coma, podemos ter, membro fantasma, hiperacusia, hipoacusia, diplopia, vertigem, febre e meningismo com pleocitose. Vejam que curioso que alguns desses sintomas, se vocês lembrarem, eles poderiam ser vistos naquelas crises de migrânia de aura do tronco cerebral. Por isso que eu disse que, eventualmente, podem se confundir as situações. Esses pacientes já têm como gatilho estresse, trauma de crânio também, exercício, privação de sono, são gatilhos para essas crises. O próximo, por favor. Nós vamos ter a migrânia hemiplégica tipo 3. Essa me deu muito trabalho para encontrar os sintomas, porque eu procurava pelo PubMed e não encontrava. Eu só fui encontrar depois que eu resolvi procurar no MIM, que é aquele site online Mendelian Inheritance in Men. Quem não usa, procurem doenças genéticas ali. E vejam que esse já é um canal de sódio, e os pacientes apresentam fotofobia, apresentam episódios de amaurose diária repetitiva, amaurose fugaz provocada por luz, por se levantar ou por pressão na pálpebra, reflexos pupilares ausentes durante a amaurose, eles têm migrânia com aura, fazem hemiparesia, episódios de hemiplegia, eventualmente convulsão, e geralmente ocorre, então, nas primeiras 2 décadas de vida. Os episódios têm frequência e duração variáveis, e nem sempre vocês vão ter a amaurose junto com a hemiplegia. Vocês podem ter a amaurose ou podem ter a hemiplegia. É um transtorno que tem bastante heterogeneidade genética, e, como eu disse, é um transtorno bem curioso. Próximo, por favor. Investigação complementar, nós vamos poder encontrar nesses pacientes hiperproteinorraquia e pleocitose linfocítica, que não tem significado nenhum. Tá? Existem casos com edema, captação de contraste cortical, e hipoperfusão, e eventualmente vocês vão ver também isso nos casos de migrânia hemiplégica esporádica, mas é muito raro e é possível que esses casos vão ser mutações menos conhecidas. Próximo, por favor. Nós vamos ter alguma figura aqui aparecendo. Opa, não. Migrânia retiniana. Eu tive um caso semana passada ou retrasada no meu consultório. Eu devo ter visto uns 4 casos ao longo da minha vida neurológica. Não sei se vocês já viram algum, mas é muito curioso, porque o paciente, para fazer esse diagnóstico, ele tem que tapar um dos olhos, fechar um dos olhos, e conseguir olhar com o outro, e saber que ele tem a aura em um olho só. O tecido da retina é tecido nervoso. Existem modelos de depressão cortical alastrante na retina de Pinto. Existe até um sujeito que fez uma maratona de depressão cortical alastrante. Ele cortou uma espécie de circuito, ele fez um recorte da retina, ele fez como se fosse uma rodinha de bicicleta, assim, de retina,
E ele conseguia deixar a depressão cortical alastrante circulando por ali, num moto contínuo, girando naquela retina, sem parar, porque se recuperava e voltava a fazer a depressão cortical. Então, é bem interessante. A aura é monocular, ela é plenamente reversível também. Tem que haver um exame normal de campo visual, um paciente com defeito de campo monocular, ele tem que desenhar isso, mostrar, e existe esse fenômeno que ocorre, tem que se alastrar gradualmente ao longo de 5 minutos ou mais, tem que durar menos que 60 minutos, tá bom? E nós temos que excluir outras causas de amarose fugaz. Vamos para o próximo slide, por favor. Aqui vocês veem que são critérios de padrão de perda visual. Então, eles têm que ser unilateral, com quadrantopsias, altitudinais ou escurecimento, clareamento ou perda total da visão. Muitas vezes tem uma constrição que é concêntrica, e manchas escuras e grumos escuros que vão coalescendo. E, eventualmente, vocês vão ter preservação, a permanência da visão central. Tá? Eles podem durar horas, podem, eventualmente, causar neuropatia óptica isquêmica posterior. Próximo, por favor. E aqui nós vemos um exemplo bem típico de escotoma da migrânia retiniana. Vejam que ele vem da periferia para dentro e depois ele vai se desfazendo de dentro para fora. Tá? Então, A, B, C, D. Vai seguindo essa sequência que vocês veem aí. E vai fechando aos poucos. Primeiro com grumos, depois uma constrição. Próximo, por favor. Veja, alguns achados, eventualmente, se vocês fizerem uma fundoscopia, vocês podem ver um vasoespasmo retiniano. Esse é um dos motivos pelo qual vocês têm que evitar qualquer medicação vasoconstritora nesses pacientes. Nós vamos usar, geralmente, nessas crises, antiagregantes e bloqueadores de canal de cálcio, para reverter qualquer efeito vascular. E, geralmente, muitas vezes, também, alguns bloqueadores de canal de cálcio conseguem reverter os fenômenos de aura. Vou comentar isso na sequência. Próximo, por favor. As complicações da migrânia. Nós temos 3 complicações da migrânia que são complicações associadas à aura. Uma é a aura persistente, sem infarto. Vamos passar para o próximo. Então, próximo slide, isso. Aura persistente sem infarto é quando ela persiste por 1 semana ou mais, sem evidência de infarto em exames de neuroimagem. Em geral, essas auras têm que preencher o critério B, que ocorre no paciente com migrânia com aura, típica ou prévia, exceto por 1 ou mais sintomas de aura persistirem por mais de 1 semana. Se nós fizermos exames de neuroimagem, nós não vamos encontrar infarto, e nós não vamos conseguir explicar isso de outra maneira. Esses sintomas persistentes são raros, mas são bem documentados. Muitas vezes são bilaterais, e eles podem persistir por meses ou anos. Eu já vi pacientes com um quadro assim, e nós vamos comentar um pouco mais sobre isso em breve. Próximo slide. Existe esse quadro que foi descrito pelo Young, pelo Bill Young. O Bill Young é um americano que fala português. Por que ele fala português? Porque ele é filho de diplomatas que ficaram no Brasil. Então, ele aprendeu português quando ele era, acho que adolescente. Ele me contou, mas eu não lembro. E o Young, ele escreveu esse quadro que ele chama do acrônimo MUMS, Migraine with Unilateral Motor Symptoms, que ele não difere muito da descrição de aura persistente sem infarto, só que nem sempre você vai ter uma história clara de aura nesses pacientes, e nesse quadro você tem déficits motores ou sensoriais. Quando eu falo sensoriais aqui, é o que se chamava antigamente de sômatos sensitivos. Goldsby comentou num editorial dele que ele achava que isso era uma forma de heminegligência,
Só que, para mim, é pouco claro esse ponto de vista do Gold, como é que você teria uma hemionegligência tão demorada assim. Né? Mas vamos em frente. Próximo slide. Nós fizemos, alguns anos atrás, publicamos na revista da Sociedade Brasileira de Cefaleia, um caso de verapamil endovenoso para o tratamento dessas condições, e, na minha experiência, foi um tipo de tratamento que levou a melhor resposta dos que eu já vi até hoje, só que nós não temos mais verapamil endovenoso, então não podemos mais usar essa forma de tratamento, mas é possível que nimodipina ou outro bloqueador de uso endovenoso possa ter o mesmo efeito. Tá? Próximo, por favor. Assim, considerando, esse aqui é o quadro do artigo, foram 8 pacientes que nós escrevemos, e os pacientes reverteram o quadro com facilidade. E como é que nós chegamos a esse tratamento? Foi num caso bem emblemático de um paciente que tinha uma migrânia hemiplégica, geneticamente confirmada, tudo, ele precisava casar, e na véspera do casamento, pela emoção, ele ficou afásico, e hemiplégico e afásico, na verdade uma emparesia, mas ficou afásico, então ele não podia nem dizer o sim, nem assinar na certidão de casamento. Eles estavam com o cruzeiro de lua de mel contratado, e foi uma confusão geral até eu conseguir reverter. Eu tentei cetamina, tentei com os outros medicamentos que estavam descritos, até eu encontrei a referência do verapamil, e foi o que resolveu o caso. Próximo, por favor. Infarto migranoso também, quem viver, verá, não é? Tem que se viver bastante para ver o infarto migranoso. Geralmente, então, é um sintoma de aura migranosa, que vai persistir depois da resolução da crise de migrânia, e nós vamos ter o déficit, que é o mesmo déficit que o paciente apresentava na sua aura, vai ser um déficit persistente, e nós vamos encontrar um infarto. Assim, é curioso, é um quadro curioso, também existe, assim, sempre vamos ficar com o pé atrás se nós consideramos isso uma cefaleia do infarto ou uma crise migranosa mesmo, mas aí essa é a definição que traz a classificação, e isso, se está descrito, é porque alguém já viu. Próximo, por favor. Uma das características, só voltando ao anterior, é que uma vez eu revisei o tema do infarto migranoso, e é curioso que ele ocorre mais na circulação posterior. Né? Então, uma característica curiosa do infarto migranoso. Bom, vamos para o próximo slide. Uma crise epilética desencadeada por aura migranosa. E agora aqui nós estamos no terreno da epilepsia, que é um terreno bastante caro para mim, porque eu trabalho ainda bastante com epilepsia, apesar de ser um neurologista geral hoje. Eu estou mais ou menos como o Getúlio Daré dizia, que ele era neurologista, ele também participava da Sociedade Cefaleia, e ele dizia, não, eu sou neurologista, né? Eu hoje em dia também me considero um neurologista. Eu trato de tudo, né? Atendo tudo. Aliás, eu prefiro me considerar um médico, primeiro. Né? Então, a crise epiléptica desencadeada por aura migranosa também é muito curiosa, e eu vou dizer para vocês que sempre que vocês atenderem um ambulatório de epilepsia, e vocês ficarem em dúvida do que o paciente tem, é provável que vocês estejam frente de um caso desses. Vocês vão fazer a anamnese e vocês vão dizer, mas que raio que é isso que está acontecendo com esse paciente? Porque vocês vão ter dúvida se ele tem uma crise epilética, se ele tem uma enxaqueca com aura, ou que raios que ele tem. E é isso aí. O paciente faz uma migrânia com aura, e ele faz uma crise epilética acoplada à migrânia, com a crise de migrânia com aura. Agora, vejam bem que o critério da classificação eu acho muito flexível. Dentro de 1 hora após uma crise de migrânia com aura. Eu acho que isso não procede, porque a pessoa pode ter as duas condições. Eu acho que se a crise for simultânea, uma sendo contígua à outra, aí eu vou acreditar que isso, de fato, é uma aura migranosa desencadeando uma crise epilética. Vamos continuar aqui.
um artigo seminal. Veja, isso que eu comentei antes, o diagnóstico é de exclusão. E por que eu digo aqui que o diagnóstico é controverso? Vocês vão encontrar muita literatura contestando esse diagnóstico, e eu vou dizer que quando vocês leem um artigo mais clássico que tem disso, que é do Ehrenberg, eu fico em dúvida se alguns casos ali deveriam ser considerados mesmo de crise epilética desencadeada por aura migranosa. Vamos continuar? Por favor, próximo. Então, isso era chamado de migralepsia. O primeiro a descrever isso foi William Lennox, e nós vamos ter algumas condições que eu até não mencionei aqui, que lembram muito isso, que são as epilepsias do lobo occipital em crianças. Existem duas formas, a forma de Panetopoulos e a forma de Gaston, e aí esses pacientes cursam com sintomas visuais, com crise epilética, com muitos vômitos também, depois, lembrando muito o quadro de migrânia. Então, mas o primeiro a descrever foi o Lennox. Próximo, por favor. O Lennox, que todos conhecem, do Lennox e Gaston. Esse aqui é o artigo que eu mencionei, que é o Marx e Ehrenberg, e eles viram de 395 pacientes epiléticos, 79 com migrânia, e 13 tinham crises epiléticas em associação temporal com a aura migranosa. Tá? Havia um risco catamenial, 2 pacientes eles fizeram registro ictal, conseguiram fazer esse registro, e os outros 5 tinham traçados anormais. Próximo, por favor. É claro que quando vocês tiverem uma situação dessas, vocês vão dar preferência no tratamento ao medicamento que resolva as duas condições, o ácido valproico, mas também tem o topiramato, tem outros que podem ser utilizados. O mecanismo proposto para explicar seria uma hiperestabilidade cortical, que é comum, embora o fenômeno que ocorre é um fenômeno diferente, porque as crises epiléticas são por paroxismo depolarizing shift, e a crise de migrânia tem a depressão cortical lastrante. Os diagnósticos diferenciais são epilepsia com sintomas visuais, uma aura epiléptica isolada, enxaqueca com aura prolongada, e nós temos que confirmar também esse padrão temporal entre a aura e a convulsão, nós temos que fazer um tratamento combinado, e nós temos que também excluir lesões estruturais. Próximo, por favor. O estado de aura migranosa é um quadro que está no adendo à classificação internacional de cefaleia. O fato de estar no adendo é que ele está sendo considerado para ser confirmado como uma das formas de migrânia, ou uma das formas de aura. Né? E a questão seria, pelo menos 3 auras ocorrendo durante um período de 3 dias, são em sequência, e aí nós temos que descartar que se trate de uma vasoconstrição cerebral reversível, uma encefalopatia reversível posterior, ou dissecção arterial, porque, eventualmente, esses quadros também podem cursar com sintomas visuais, ou sintomas de hemparesia, ou outra forma de sintomas. Eu já vi auras migranosas em pacientes com CADASIL. Também, quem viver, verá. Se vocês viverem bastante, tiverem muitos pacientes, vocês vão atender alguém com CADASIL e vão ver que esses pacientes fazem estado de aura migranosa. Próximo, por favor. Neve visual está na classificação internacional, no adendo também. E eu vou dizer para vocês que eu acho que isso é um erro, porque isso não tem nada, absolutamente nada, a ver com aura e nem com migrânia. Eu acho que alguém resolveu fazer alguma tese sobre isso e aí acabou ficando. Porque a neve visual pertence mais à oftalmologia do que à neurologia. É um fenômeno que não se sabe que ocorre. Eu tenho alguns pacientes com neve visual, às vezes ela é colorida, ela não é necessariamente monocromática. E são pontos contínuos e dinâmicos, eles estão presentes em todo o campo visual e persistem por mais de 3 meses. Né? Os pacientes podem ter palinopsia, podem ter fenômenos entópticos realçados, fotofobia e visão noturna prejudicada. Tá? Agora, é curioso porque isso é uma terra de ninguém.
Alguns desses pacientes demoram para saber que tem, porque eles não sabem como é que é uma visão normal, então eles sempre viram assim. Então, só se eles conversarem depois com alguém, souberem que as pessoas não veem dessa maneira. Mas, assim, eu acho um erro isso estar na classificação, mas isso, claro, né? Não vou ser eu que vou dizer o que está certo, o que está errado, mas eu não concordo que isso deva estar junto das migrânias. Próximo, por favor. Então, aqui, isso que eu comentei anteriormente, não tem relação com a fisiopatologia da migrânia, talvez a única característica que aproxima da migrânia seja a fotofobia, e a questão é que ela também é possível que ela esteja associada à atividade hospital espontânea, né? E assim, dos pacientes que eu tratei, nenhum deles respondeu. Os tratamentos propostos são a lamotrigina, que nós já usamos para migrânia com aura, lentes filtrantes e a estimulação magnética transcraniana. Próximo, por favor. E aqui eu falo da migrânia vestibular, que eu disse que eu iria falar para vocês. Não é uma aura, se vocês forem ver aulas de aura de migrânia, vocês não vão encontrar. Mas aqui nós temos os critérios da migrânia vestibular, em que o paciente tem sintomas vestibulares, intensidade moderada ou forte, durando entre 5 minutos e 72 horas. Vejam que pode ocorrer em migrânia com aura, e pelo menos metade dos episódios está associado à dor de cabeça migranosa. Tá? E aí, nós não podemos explicar isso de uma forma de outro diagnóstico. Agora, vejam, não são consideradas auras, talvez porque não tem uma localização cortical exata. Próximo, por favor. A vertigem, ela pode ser um gatilho para crises de migrânia em pessoas com migrânia. Então, nós podemos ter vertigens encadeando crises de migrânia. Quando você compara o efeito do teste calórico, foi feita essa comparação nesse estudo do Scott, em 79 pacientes que tinham migrânia, e comparou com o grupo controle, que só tinha um grupo controle, no qual o teste não foi realizado. E nas 24 horas seguintes ao teste vestibular, 49% do grupo do teste teve uma crise de enxaqueca. Então, vejam que quando você provoca uma disfunção vestibular, você vai ter uma crise de enxaqueca em pessoas que têm migrânia. Então, é bem curioso, os migranosos que não tinham sido submetidos ao teste, só 5% teve crise. E no outro, 49% teve crise. Então, vejam que aí tem uma diferença bem expressiva. Isso leva a questionar se existe, de fato, uma migrânia vestibular ou se é um transtorno do labirinto desencadeando crises de migrânia. Próximo, por favor. E aí nós vamos ter auras não contempladas pela classificação internacional. Por que eu menciono isso, auras não contempladas? Porque elas são tremendamente descritas na literatura, muitas, são até folclóricas. E vocês chegam na classificação, procuram, e elas não estão lá. Então vamos começar com as auras confusionais. Por favor, próximo slide. Então, quais são os critérios dessa aura confusional? Existem sintomas de confusão, desorientação, discurso incoerente, e podem estar contemplados dentro de algumas categorias, que são auras com sintoma de fala ou linguagem, aura do tronco encefálico, estado de aura persistente. Mas olha que curioso, ela é mais comum em adolescentes e adultos jovens, tá? E são episódios de confusão aguda, transitória, com amnésia e agitação. Então, vejam que não é bem o quadro que nós esperaríamos para uma dessas outras condições. Vamos deixar aqui essa questão, que esse é um quadro que ocorre, o fato de ocorrer em adolescentes e adultos jovens mostra que essa é uma faixa de idade que é mais vulnerável. Vamos
esperar que isso um dia entre na classificação. Se existe descrição, é provável que exista a condição mesmo, e também quem atende muitos pacientes vai ver uma aura confusional. Próximo, por favor. Acho que pode passar. O que vocês vão encontrar mais são casos, relatos de casos. Então, isso aqui é algo curioso, né? Só uma curiosidade. Eu gosto disso porque isso foi um caso que eu vi, um caso assim, e é muito interessante. A aura se projeta, uma aura que é unimodal, não é uma aura só de córtex visual, e se projeta em cima de uma imagem criada, que é uma imagem que não está sendo vista, não é? Então, nós vamos ter uma imagem gerada pelo sistema límbico, pelo sistema de memória. E aí, nós temos a fusão de dois fenômenos alucinatórios, de origem distinta. Quando nós temos uma aura visual, um fenômeno alucinatório e o outro não. Quando nós temos uma aura sobreposta a um sonho, nós vamos ter dois fenômenos alucinatórios se sobrepondo. Então, é muito curioso isso. Próximo, por favor. Nós temos, então, esse artigo que publicamos também há alguns anos atrás. Próximo, por favor. Aqui eu comentei das auras alucinatórias, porque elas sempre falam, quando você fala de aura, todos lembram do Alice no País das Maravilhas, então de macropsias, micropsias, e, enfim, e autoscopias ou distorções da autoimagem, né? Mas ela não está prevista na classificação internacional das cefaleias, não traz essa forma escrita. Próximo, por favor. E aqui tem uma outra aura que é curiosa, que é a aura, isso foi descrita por Maurice Vincent. Ele escreveu isso com uma colega de Boston também, que é Adi Khani, não é? Em 2007. E o que são essas auras? Elas começam numa zona cortical, mas se propagam para outras zonas heteromodais ou límbicas à distância. Então, ela começa como um fenômeno de depressão cortical alastrante, e, no meio disso, isso desencadeia uma via neural, uma via sináptica. Então, é bem curioso, porque, normalmente, uma aura, ela respeita as grandes fissuras, os grandes sulcos cerebrais, porque ela se propaga pelo interstício. Quando ela encontra uma barreira, ela para. Agora, essa aura, ela segue por uma via neural e acaba tendo um efeito remoto, um efeito à distância. E é possível que nós não façamos mais diagnósticos por não perguntar aos pacientes todos os sintomas deles. Próximo, por favor. E aqui tem uma outra aura que me incomoda muito. Vocês lembram que quando eu comentei de diagnóstico diferencial com vocês, entre isquemia e aura, que uma das características da aura é o início gradual, é o início paulatino, que respeita o tempo da depressão cortical lastrante. Existe uma menção, geralmente você vê isso com a menção, que as auras hemiplégicas podem ter início abrupto. É curioso porque também quem atende muitos pacientes, já atendeu pacientes com aura de início abrupto, e nós não temos uma explicação para esse fenômeno, e ninguém fala. É mais ou menos como o magnetismo, que ficou por muitos anos, não foi explicado pela ciência, porque ninguém falava, ninguém queria explicar o magnetismo. Ninguém sequer comenta de qual a explicação para as auras de início abrupto. Só dizem que ela pode ocorrer, mas não se sabe como, né? Próximo, por favor. E aí nós vamos ter também os late onset migraine accompaniments, que são as auras que começam a ocorrer depois dos 50 anos de idade, e são sintomas de aura visual ou sensitiva, sem que haja um histórico prévio de migrânia. Então, nós podemos ter escotomas cintilantes, parestesias, disfasias transitórias, muitas vezes mimetizando um AIT, crises epiléticas, crises amiloides ou outras condições
neurológicas. E nós temos que, se nós identificarmos que isso é um loma, nós vamos evitar o uso desnecessário de anticoagulantes. Então, vejam, essa faixa etária também é uma faixa em que podem começar a ocorrer manifestações de angiopatia amiloide, e vamos lembrar que depois dos 50 anos, principalmente mais tarde, 60 anos ou mais, nós vamos também ter um aumento de crises epiléticas. Mas nós vamos ver, então, podemos ter esse loma, e se nós diagnosticarmos isso como um fenômeno migranoso, nós vamos obviar, vamos evitar o uso de anticoagulantes. Próximo, por favor. Aqui um caso interessante também que eu publiquei há muitos anos atrás, de uma paciente que também tinha faixa de 50 anos e tinha auras progressivas, ela tinha uma malformação arteriovenosa. O mais curioso é que respondia ao atenolol. Em tomando atenolol, ela não tinha mais auras, e aí, com isso, eu acho que ela acabou não fazendo o tratamento dessa MAVE occipital que ela tinha. Próximo, por favor. E aí nós vamos ter os diagnósticos diferenciais da migrânia com aura, que são esses aqui. Nós vamos ter síndrome Handle, nós vamos ter crises amiloides, ataques isquêmicos transitórios ou outras condições cerebrovasculares, cadazil, retinopatias e crises epiléticas. Próximo, por favor. A síndrome Handle é um fenômeno que lembra uma aura, o paciente tem cefaleia, tem déficit neurológico transitório, exatamente igual a uma aura, mas ele apresenta pleocitose linfocítica no líquido, mais de 15 leucócitos por microlitro, e tem uma investigação etiológica negativa. Agora, vamos lembrar que nas migrânias hemiplégicas, nós podemos ter alterações também licóricas. Então, a síndrome Handle vai ficar no meio de um caminho entre uma migrânia hemiplégica ou alguma outra condição neurológica. Próximo, por favor. Aqui só mostrando algumas séries de casos de pacientes, aqui 93 casos revisados, com uma média de idade de praticamente 30 anos, os sintomas que os pacientes tinham, e vejam que a linfocitose média era de 147 linfócitos por milímetro cúbico, e uma proteína média de 114 miligramas por decilitro. Então, não é uma alteração licórica qualquer. Tem que lembrar que existe a síndrome Handle, e aí evitar um tratamento desnecessário. Próximo, por favor. É importante, assim, uma das hipóteses que tem para explicar essa condição seria que pudesse ser uma infecção viral com uma vasculopatia associada. Nós não sabemos, na verdade, assim, existem estudos, mas nós não sabemos se é isso que ocorre ou não. Não se tem isso com uma certeza, mas talvez fosse a teoria mais aceita, essa infecção, uma infecção viral. Próximo, por favor. Nós vamos ter um eletro com alentecimentos, nós vamos ter geralmente uma ressonância normal, mas nós podemos ter, nesses pacientes, nós podemos ter o que se chama de cloques, que são lesões citotóxicas do corpo caloso, e podemos ter realce meningio. Tá? Também foram descritas hipoperfusão, parede temporal e frontal, e também alterações da velocidade de fluxo no Doppler transcraniano. Próximo, por favor. Ali a lesão citotóxica no corpo caloso. E aqui também as alterações de como os pacientes foram tratados em levantamentos, né? Esses levantamentos, 93 casos, que foram tratados de todas as maneiras, não existe uma uniformidade de tratamento, cada um trata como quer. Próximo, por favor. Também já descrevemos um caso quando isso chamava pseudomigrânia com pleocitose licórica, agora mudou o nome. Próximo, por favor. E aí nós vamos ter uma aura semelhante à migrânia atribuída à angiopatia amiloide cerebral. Isso está na classificação internacional das cefaleias. E vejam que a angiopatia amiloide cerebral, ela vai levar os amiloides PELs, que são exatamente iguais a uma aura. Não tem diferença. A única diferença é que é num paciente que tem angiopatia amiloide, não é num paciente que tem a migrânia. Então, ela tem exatamente o mesmo
padrão de sintomas, mas lembrando que a angiopatia amiloide, ela vai ocorrer em indivíduos mais idosos, e pode ocorrer em qualquer parte do córtex. Então, nós temos um pouco mais de diversidade de sintomas do que nos pacientes com migrânia. Próximo, por favor. Então, nós temos episódios sensoriais ou motores, são transitórios, são associados à angiopatia amiloide, as manifestações são de parestesias, disfasias, escotoma em paresia, e veja exatamente a marcha cortical da migrânia, e o início, geralmente, após os 50, 60 anos, nós não vamos ter sempre uma dor de cabeça, e nós vamos ter anormalidades e hipertensidades girais no flare, no SWI. Tá bom? E vamos ter também, alguns desses pacientes, declínio cognitivo ou hemorragia lobar. Próximo, por favor. Aqui estão os diagnósticos diferenciais, lembrar que esses pacientes têm risco de hemorragia cerebral e temos que cuidar muito com a anticoagulação. Tá? Controle, monitoração com ressonância, evitar anticoagulantes e fazer acompanhamento neurológico. Próximo, por favor. E aqui, o Cadazil, que também está na classificação internacional. Essa é uma arteriopatia, que é a autossômica dominante. É bem interessante, você vê um paciente, você reconhece facilmente, são pacientes que evoluem com demência. Eu tenho um paciente que também fez Parkinson, que é também descrito parkinsonismo nesse paciente, mas esse paciente teve tanto azar que ele teve Parkinson mesmo. E aí eles vão ficando dementes e vão ficando, podem ter convulsões, e tem déficits neurológicos, e tem uma aura. Próximo, por favor. Então, a mutação do Cadazil é no cromossoma 19, é nesse gene do NOT3, que é uma proteína transmembrana, e os sintomas geralmente começam por volta dos 30, 50 anos. Próximo, por favor. É uma doença muito triste, porque a pessoa vai demenciando aos poucos, e ela sabe que vai demenciar, e nós não podemos fazer absolutamente nada para interromper isso. Próximo, por favor. Vamos poder no futuro, talvez com engenharia genética. Próximo. Aqui só mostrando para vocês a questão do gene, não é? E como nós vamos ver, enfim, nós temos terapias agora de anti-NOT3 que estão sendo estudadas, e também modulações da via inflamatória, mas por enquanto nada ainda positivo. Próximo, por favor. Os ataques isquêmicos transitórios, eles, vejam isso aqui, os diagnósticos que foram emitidos, né, isso foi um resumo de um artigo que trouxe os diagnósticos diferenciais com ataques isquêmicos transitórios, e viram que, veja, praticamente 5% deles foram considerados como crises migranosas. Então, nós vemos que, algumas vezes, essas condições podem se assemelhar e podem até ter um diagnóstico, pode se confundir. Mas, se vocês prestarem atenção naquela questão envolvendo evolução temporal, sintomas básicos, a chance de vocês errarem vai ser bem mais difícil. Já foi até estudado se a trombólise poderia interferir na aura, já se viu que não interfere na aura. Próximo, por favor. Então, aqui, estudo retrospectivo de praticamente 5.000 pacientes com suspeita de AVC, e 29% desses tinham stroke mímico, e desses 1.355, 36 tinham migrânia com aura. Então, vejam que 2,7% dos pacientes tinham migrânia com aura. É pouco, né? E aí, para diagnosticar isso, a pista é a idade do paciente, que geralmente a idade média desses pacientes foi 48 anos, versus 69 anos dos pacientes que tinham isquemia, e um caráter atípico das auras. As auras mais comuns foram a sensorial e de tronco encefálico, e desses, uma minoria apresentava a aura visual, que a aura visual é mais fácil de diagnosticar. Próximo, por favor. Então, no diagnóstico diferencial, é relevante vocês verem
que o paciente já teve eventos prévios, então ficou com déficit focal. Lembrar que nós temos que ver uma história familiar para diagnosticar o CADASIL, lembrando que nem sempre o sujeito é filho do pai dele, viu? Então, às vezes, vocês vão atender alguém que não é filho do próprio pai. Dor de cabeça pode ser comum no início do AVC, e lembrando que, então, as auras geralmente têm esse início gradual, que eu já mencionei, e quando vocês tiverem sintomas visuais, vocês vão desconfiar que isso não é um AVC. Então, tem que prestar atenção, porque nós temos vários aspectos que vocês devem observar quando estiverem em dúvida. Próximo, por favor. E aí, a migrânia leva a risco de AVC isquêmico? Leva. Migrânia com aura leva. Aumenta em 2 vezes o risco de AVC isquêmico. Então, uma susceptibilidade aumentada. Tem vários mecanismos propostos para isso. E lembrando também que a migrânia com aura também se associa a cardioembolismo, fibrilação atrial, PFO e a dissecções arteriais. Se vocês pararem para pensar, o gene que causa a migrânia com aura está presente em todas as células do corpo. Então, vocês podem ter outras condições associadas que são favorecidas pelos mesmos genes. E aí tem uma condição mais curiosa ainda, algo mais curioso, que microêmbolos também podem desencadear a aura. Então, se vocês tiverem uma condição tromboembólica, isso pode desencadear a aura migranosa. Próximo, por favor. Ataques isquêmicos transitórios, já vimos que nós temos risco aumentado de AVC isquêmico. Os pacientes com forame oval patente, eles vão ter um risco mais aumentado ainda. Tá? Agora, não existe nenhuma associação clara entre migrânia com aura e estados de hipercoagulabilidade, mas vocês devem pesquisar. Se vocês tiverem um paciente com AVC, com migrânia com aura, procurem também estados de hipercoagulabilidade. Outro fator que vocês vão procurar é também a presença de forame oval patente, porque ele é mais prevalente também, 10% mais prevalente nos pacientes com migrânia com aura do que na população em geral. E aí, fazer uma anamnese bem feita vai ser fundamental desses casos, ver história familiar, ver história de abortamento espontâneo, trombose, estados trombofílicos, né? E lembrar de investigar esses pacientes, mas sempre de uma forma, não de uma forma mecânica. Vocês vão selecionar os casos que vocês vão investigar. Tá? Próximo, por favor. Então, nós podemos ter fenômenos embólicos, que eu já mencionei anteriormente. As bolhas aéreas podem, quando vocês pesquisam forame oval patente, podem induzir auras, e vocês podem ter, então, isso como uma manifestação. Quando vocês tiverem um forame oval de alto risco com aneurisma de septo atrial, ou tiverem uma fibrilação atrial, nós podemos pensar que nós podemos ter esses quadros desencadeando as auras em pacientes com migrânia com aura típica. E lembrando que o fechamento do forame oval patente pode reduzir a migrânia com aura em alguns casos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Agora, em tratamento, vocês já devem estar cansados também, porque até eu também já estou um pouquinho cansado. Vamos lá. Vamos continuar para o próximo. Quando nós vamos fazer também o diferencial de auras migranosas e crises epiléticas focais, a característica mais importante é a duração, gente. Porque os fenômenos alucinatórios epiléticos, em geral, eles duram segundos. Sejam de qualquer natureza. De qualquer natureza. Só para me contrariar, essa semana atendi um paciente que teve um quadro visual que durou minutos. E eu disse assim, puxa vida, na semana que eu vou dar uma aula e vou dizer para a turma que o fenômeno epilético dura segundos, eu atendo bem um que dura minutos. E essa exceção não deve evitar a regra. A regra é fenômenos alucinatórios epiléticos têm duração de segundos. E os migranosos, eles têm que durar pelo menos 5 minutos. Próximo, por favor. E aqui
isso é bem clássico, também do Panetopoulos, aqui mostrando as diferenças entre a aura epilética e a aura da migrânia. A aura da migrânia geralmente sendo branco e preto, e a epiléptica de início mais abrupto e colorida. Próximo, por favor. Aqui também, se vocês quiserem depois, a Maria Júlia pode passar os slides para vocês, tem essa tabela aqui, com as dicas de como vocês diferenciam uma aura migranosa de uma aura epiléptica visual. Próximo, por favor. E aí vem a investigação complementar, como é que nós vamos investigar em casos selecionados, gente, não é para todos os pacientes, nós vamos, eventualmente, então, além do hemograma, de provas de coagulação, fibrinogênio, nós podemos também ver proteína C e proteína S, livre funcional, que podem haver deficiências hereditárias, antitrobina 3, fator 5 de Leiden, mutação do gene da protrombina, homocisteína, mutações do gene da metiltetraidrofolato redutase, raramente anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgG e IgM, e anti-beta-2 glicoproteína também. Isso nesses casos que tem infarto cerebral associado, que vocês têm alguma evidência de algum fator de risco. Próximo, por favor. Pesquisa de forame oval patente. Quanto que vocês vão fazer essa pesquisa? Vocês vão fazer quando vocês tiverem alguma história de AVC criptogênico, mas principalmente se vocês tiverem uma aura atípica. Se vocês tiverem aura atípica, procurem FOP. Se vocês tiverem muitos UBOs, vocês sabem o que são UBOs? Unidentified Bright Objects, que são, fizeram uma brincadeira com UFOs, né, que são os Unidentified Flying Objects, que são os discos voadores, e os UBOs são aqueles pontinhos hiperintensos que vêm nas ressonâncias magnéticas dos migranosos. Pois bem, se vocês tiverem muitos UBOs, vocês vão pesquisar também se esse paciente tem FOP ou não. Dentre os métodos diagnósticos, vocês necessariamente vão fazer um eletrocardiograma transtorácico, transesofágico, mas geralmente eu inicio com um Doppler transcraniano, por quê? Porque ele é menos invasivo do que o transesofágico. Tá? E aí, eventualmente, vocês vão considerar a presença de FOP numa decisão terapêutica. Eventualmente, vamos falar sobre isso também. Próximo, por favor. E aqui os métodos que vocês vão usar quando vocês, para cada tipo de migrânia com aura que vocês encontrarem, não é? Que vocês vão querer um diagnóstico diferencial. Então, vocês podem lançar mão de todos esses métodos que vão ser, podem ajudar no diagnóstico. Próximo. Isso. Um dos diagnósticos interessantes, eu atendi uma estudante de medicina que tinha um diagnóstico de aura visual persistente, ela tinha uma retinite por a Bartonella Renzi. Então, ela tinha a irmã dela, ou ela, tinha um gato, e ela fez uma retinite que dava um sintoma visual que lembrava uma aura visual. Então, ela passou por alguns colegas que diagnosticaram aura, e ela tinha uma retinite. Então, nós temos que também lembrar que nem tudo que afeta a visão é aura. Próximo, por favor. Vamos passar, pode passar. Vamos para o próximo, Pode passar, aqui as retinopatias. Então, assim, vamos entrar agora na fase final, aqui, parte de tratamento. Nós temos algumas situações que são, vou falar de algumas situações, vamos passar para o próximo slide, por favor. Assim, muito tempo não se prescrevia sumatriptana ou nenhuma triptana para pacientes que tinham aura. Por que isso? Porque no lançamento das triptanas, saíram alguns artigos mostrando que a sumatriptana subcutânea, ela piorava a aura de alguns pacientes. Então, isso era atribuído à vasoconstrição, e, com isso, as pessoas não prescreviam triptanos para aura. Esquecendo que a sumatriptana
a subcutânea, ela tem um Tmax muito rápido, e que a sumatriptana por via oral, ou qualquer triptana, vai ter um Tmax mais longo, geralmente de quando a aura já passou. Tá? Então, vejam bem, eu comentei com alguns colegas que eles também não tinham se dado conta disso na literatura. E eu tratei paciente com aura prolongada, com sumatriptânia, e a aura também melhorou. Então, isso acabou gerando bastante... Recebi muitas correspondências por essa descrição, porque isso chamou atenção na literatura. Próximo, por favor. Mais tarde, a China Aurora, ela publicou um paper, 10 anos depois, não mais tarde, 10 anos depois, também questionando isso. E aí eles fizeram vários pacientes que tinham migrânia com aura, acho que pode passar o próximo slide, vai surgir aqui agora, aqui. Eles pegaram 19 sujeitos com migrânia com aura e trataram em cada um 8 episódios, com sumatriptana de 100 miligramas. E aí, vejam só que interessante, os que tinham tratamento precoce melhoravam bastante, os que tinham tratamento tardio não melhoravam. E os que eram tratados durante a aura, eles também, se eles tinham alodinia, eles também, eles não faziam, não melhoravam. Agora, se eles fossem tratados com menos de 1 hora da dor, eles aí também melhoravam. Então, a presença de alodinia era mais importante, tá? E se você tratasse durante, mesmo tratando durante a hora, você conseguiria reverter a alodinia desses pacientes, tá bom? Próximo, por favor. Existe risco em usar contraceptivos dos pacientes com a migrânia com aura? Sim. Se eles tiverem mais de 50 microgramas de estrogênios, eles aumentam o risco de AVC. Tá? Então, os combinados atuais que têm níveis mais baixos de estrógeno, que eles têm estrógeno e progesterona, eles têm um risco menor, mas lembrem-se que só que a migrânia com aura isolada já traz um risco 2 vezes maior. Existe esse artigo que trouxe um dado interessante, mas eu já li esse artigo, é um artigo com poucos casos, acho que tem 30 pacientes, com contraceptivos combinados de dose ultra baixa, que podem até reduzir a frequência de aura em pacientes com migrânia com aura. Eu acho, assim, que esse foi um paper, não é acho que ele é hipervalorizado. Se fosse escrito por um latino-americano, ninguém ia nem dar bola, mas está publicado porque é alguém do exterior, e gera todo isso que poderia reduzir a frequência de aura. Eu não me fiaria nisso, não, mas vejam que quando os pacientes tiverem fatores de risco, nós vamos ter um efeito maior dessa associação de contraceptivos. Então, pacientes fumantes, pacientes com idade maior que 35 anos, ou pacientes que têm hipertensão arterial, nós vamos ter esse risco catapultado. Próximo, por favor. E aqui nós temos várias opções. Quando nós temos muitas opções, nós sabemos muito bem que nós não temos nenhuma que seja definitiva. Na migrânia com aura, nós vamos ter como tratamento magnésio endovenoso, topiramato, a lamotrigina, o ácido valproico, isso como tratamento preventivo, mais focado na prevenção. Na migrânia hemiplégica, eu já comentei com vocês do verapamil, também já foi mencionado a cetsolamida, topiramato, até saiu o artigo sobre a amilorida, que é muito difícil de prescrever, porque você não encontra a amilorida isolada, mas tem que mandar formular, já fiz isso. Quando vocês tiverem FOP, eventualmente nós vamos fechar o FOP. Eu já tive meu nome num trabalho que ganhou um prêmio com isso, mas não eu digo que isso é uma mancha no meu... porque quando eu vi os pacientes que eu tinha pedido fechamento de FOP, foram colocados num estudo, não é? E eu tinha ido para o Congresso da Academia Americana, e aquela mesma China Aurora tinha apresentado 3 casos com resolução de migrânia crônica depois do fechamento de FOP, mas isso não pegou, isso não tem consistência,
vocês só façam isso, essa indicação, se houver um risco muito grande de AVC ou se o paciente já tiver tido um AVC. Tá? Quando vocês atenderem estados protrombóticos, vocês vão ter que fazer a prevenção. Na migrânia retiniana, nós já conversamos sobre isso, e aí nós vamos usar medicamentos também, de preferência, medicamentos bloqueadores de canal de cálcio. E a aura prolongada, nós não temos mais ácido valproico endovenoso, já tivemos, acho que agora está voltando. Magnésio endovenoso, lamotrigina, eventualmente corticoides, e um colega também comentou, porque eu também aqui no Brasil fui relativamente pioneiro no uso de propofol para tratar crises de migrânia, e o Luiz Paulo Queiroz, de Florianópolis, usou também o propofol para tratar uma área prolongada com bons resultados. Mas é um relato anedótico. Próximo, por favor. Aqui eu falei de foramen, o patente fechar ou não fechar, nós vamos encontrar literaturas defendendo um, defendendo o outro. Eu prefiro sempre usar o bom senso, só vou fechar se realmente houver uma indicação, se isso for um risco muito grande. Próximo, por favor. Nós vamos ter o trial, esse anterior, falava que não havia vantagem, não havia diminuição, e os estudos por meta-análise viu que havia uma redução. Esse estudo o trial tinha 100 e poucos pacientes, o estudo com meta-análise analisou mais de 1.000 pacientes, 1.100 e poucos pacientes. Então, eles têm uma força diferente, mas nós sabemos que estudos randomizados são sensíveis para mudanças, não é? Então, acaba ficando, você decide de acordo com o caso que você vê. Próximo, por favor. Aqui nós já falamos disso aqui, esse slide aqui está fora de ordem, peço desculpas para vocês. Próximo, por favor. E como considerações finais, então, vamos lá, a anamnese continua sendo a principal ferramenta diagnóstica. A aura é um fenômeno neurológico bizarro, chama atenção para diferentes mecanismos de funcionamento cerebral, não é? Os diagnósticos diferenciais nós temos que sempre pensar, e o tratamento da aura em si é controverso. Todos os medicamentos que nós usamos para prevenir migrânia, de uma certa forma, também previnem aura, mas a lamotrigina é uma escolha de consenso quando nós temos uma aura migranosa, mesmo que nós tenhamos sem cefaleia, uma aura migranosa. Lembrando da lamotrigina sempre que nós temos que alertar o paciente do risco de Steven Johnson. Eu diria ainda que o tratamento dessas auras menos típicas continua para ser definido, mas aquilo que eu mencionei, que eu acho que os bloqueadores de canal de cálcio são consensuais aí e que devem ser lembrados. Próximo slide, por favor. E eu agradeço a atenção. Aqui tem uma foto da equipe do INC, essa equipe é científica, e nós somos lá em mais de 20 neurologistas, 9 médicos residentes ao todo. Então, essa equipe eu me dedico atualmente, eu aposentei do hospital de 2 semanas atrás, e realmente a dedicação está. Pela atenção. Obrigada pela aula, doutor Pedro, foi excelente. Eu acho que está dando eco no seu áudio, doutor Fernando. Opa. Acho que agora voltou, pronto. Obrigada pela aula, doutor Pedro, foi excelente. Como residente, né, às vezes, principalmente no ambulatório do doutor Fernando, que é focado mais na parte da epilepsia, a gente vê muitos pacientes que têm os fenômenos de aura e, às vezes, a gente fica meio doido, o que é aura, se é epilepsia, se é cefaleia, e acho que algumas coisas que o senhor trouxe ajudam, né, a gente realmente a pensar, ampliar um pouquinho o leque diagnóstico. Eu vou abrir aqui agora a sessão para perguntas. Quem tiver algum comentário, alguma pergunta, quiser fazer, fica à vontade. Maju, podia fazer uma consideração, Pedro? Claro, claro. A Maju é uma residente muito interessada e a gente vê muito esses casos que, quer dizer, não todos os casos, mas muito dessa abordagem que você teve
Ainda ontem, numa reunião, a gente discutiu um caso de possível handling. E fica o exemplo para os residentes, que esses casos de fato existem, apesar da raridade. Eu teria, então, obrigado, Maju, a sua moderação está sendo muito boa. Eu teria muita coisa a perguntar e enfim, questionar, Pedro, mas eu queria falar de um assunto que eu não conhecia, sinceramente, que era a aura, que começava com a fisiopatologia da depressão cortical alastrante, e na mesma aura ela se continuava com uma propagação por redes neurais, que foi esse fenômeno que o Morris escreveu. A minha impressão é que esse seria talvez o exemplo mais típico de migralepsia, porque ela envolve o fenômeno tipicamente migranoso, que é a depressão cortical alastrante, embora que pode acontecer em outras situações, inclusive epilepsia, e depois ela se propaga por redes neurais, que é o protótipo da propagação da crise epilética. Queria que você comentasse alguma coisa a esse respeito, dessa aura que usa as redes neurais também, e não só a depressão cortical alastrante. Essa é uma observação muito interessante, né, porque nessa aura que vai à distância, ela não tem a velocidade, ela não tem o fenótipo de uma epilepsia. Mas eu concordo com a tua observação, você foi muito sagaz em comentar que isso seria um protótipo de propagação ou de fenômenos que poderiam ocorrer na epilepsia. Por que essa aura à distância não segue um padrão epiléptico? Não sei. Não é? É como se ela pudesse ir à distância e reiniciar, talvez, o fenômeno cortical, a aura, numa distância, em outra zona cortical. Então, é muito curioso. Eu acho que não tenho uma resposta para você, mas eu concordo contigo que na medicina, vamos dizer assim, ocorre um fenômeno seguindo o outro. Você começa com um e depois evolui para o outro. Eu acho que isso é bem observado. Obrigado, Pedro. Eu teria outras considerações, mas quero que os colegas também se manifestem. Se quiser aqui escrever no comentário, então quiser abrir o áudio para perguntar, Vimeo. Bem, então eu posso fazer uma outra consideração, Maju? Por favor. Claro, doutor. É o seguinte, Pedro, eu sei que realmente medicina tem muita moda. E no começo, quando se identificou que o FOP podia estar associado à migrânia com aura, estava mais na moda fechar o FOP. Hoje a gente realmente usa isso como exceção. Mas eu vou confessar que eu tive um caso de uma moça jovem que tinha uma migrânia com aura refratária. Naquele tempo não tinha anticorpo monoclonal e tinha um FOP. O FOP que não era lá grande coisa, não tinha critérios hemodinâmicos muito bem caracterizados, mas eu optei por propor fechar o FOP. E ela fechou esse FOP que não era grande coisa e não teve mais crise de migrânia, nem com aura, nem sem aura. E era uma pessoa de menos de 30 anos. Você já teve alguma situação parecida com essa? Sim, já tive. Aí tem aquele ditado, eu vou mencionar 2 ditados, né? Um deles é "no creo en brujas, pero que las hay", não é? Não é? E o outro, puxa vida, o outro agora, acho que eu estou cansado, eu esqueci. Estava na ponta da língua e saiu. Mas, enfim, olha só, o que acontece? O FOP realmente é uma questão curiosa. Não é? Talvez eu peça para fechar FOP mais do que outros colegas. Por exemplo, aqui nós temos algumas pessoas que têm posição radical, aqui em Curitiba, que não fecham o FOP nunca. Tem outros que fecham o FOP sempre. Eu prefiro ficar entre pesos e medidas. O que eu costumo dizer é o seguinte: eu tenho já impresso orientações para quem tem FOP no meu consultório, eu tenho um modelo de orientação. Voos prolongados para tomarem um xarelto, tomar um xarelto o dia antes de começar, no dia do voo,
né, um dia antes do voo até o dia seguinte, não é? Esses pacientes têm um FOP significativo. Eu costumo dizer também para os pacientes que têm FOP, que é que tem cuidado com a cirúrgica, na caso de fazer uma cirurgia, eles têm que usar medidas de compressão pneumática de membro inferior. Tem tudo isso em modelos que eu tenho com o paciente. Então, eu tenho plena responsabilidade e compromisso com a saúde dos meus pacientes se eles tiverem um FOP. O que eu também costumo dizer é que você não controla a vida, né? Então, se o paciente tem um FOP grandinho, e eu acho que ele possa ter algum risco, a pessoa se acidenta. Eu já vi pacientes que fizeram embolia gordurosa, né, por fratura, né? Esses pacientes vão fazer isso se eles tiverem um FOP. Se eles não tiverem FOP, o pulmão segura, né? Então, você pode fraturar, você pode precisar de uma cirurgia de urgência, você pode ter um... Nós vimos aqui na pandemia, as pessoas faziam trombose, né, periférica. Sim, um FOP grande, principalmente se o paciente tiver um antecedente de migrânia ou tiver algum fator protrombótico, eu peço para fechar. É muito curioso que eu tenho, quando eu fiz uma ressonância lá, eu fui ser cobaia de pesquisa, né, fazer uma ressonância para ter controle, né, controle de imagem, eu descobri que eu tinha um disco terceiro ventrículo fui operado, né? E aí uma funcionária, uma das coordenadoras de centro de pesquisa, foi ser também modelo de ressonância e descobriu que tinha um monte de infartinhos cerebrais, ela era jovem. Então, aí já teve que parar de tomar o contraceptivo e ela tinha FOP e também tinha duas condições protrombóticas. Então, assim, você vê que o perigo está sempre ali, não é? E tem que estar nos detalhes, né? O diabo mora nos detalhes, não é? E tem que estar atento, né? Deus mora nos detalhes, o diabo também. Então, nós temos que ser espertos, né? Temos que ter um desconfiômetro muito grande e temos que manter um senso clínico sempre bem apurado para não deixar esses casos passar, né? Então, isso eu acho que é importante. Então, eu sempre digo assim, se lembre que tem exceções, não é? E se lembre que os casos podem acontecer. O Marcos Lang, que acho que vocês devem conhecer, aqui de Curitiba, trabalha muito com vascular, ele me contou de uma paciente que tinha doença vascular subcortical, ele fechou o FOP e a doença vascular subcortical deixou de progredir também. Ela tinha progredindo, ele fechou o FOP, e ela parou de progredir. Daí ele falou assim, por que raios que o FOP vai influir numa condição subcortical? Mas ele acha, segundo a avaliação dele, fez diferença, só que ele não sabe explicar. Isso são coisas que você nem fala por aí para não gerar incômodo. Tem alguns fenômenos que nós não conseguimos explicar. Agora, casos como o teu, esse eu já vi também. E a literatura fala. São esses casos que dão origem à generalização. Mas o que agora eu lembrei do ditado de dizer, que é o seguinte, no livro, talvez esse livro do Zelensky, que é de aspectos psicossociais das epilepsias, se vocês não leram, é um livro bem antigo, deve ter uns 20, 30 anos, mas é muito bacana, porque esse Zelensky é um polonês, e ele verificar os aspectos psicossociais na população. E os trabalhos geralmente eram feitos em hospitais psiquiátricos, aí não vale nada, né? Então, ele foi avaliar os aspectos do ponto de vista epidemiológico. E o Zelensky, no começo do livro, ele tem uma frase dizendo assim, alguém que estudou 5 pombos não pode escrever um tratado Os Pombos. Ele deveria escrever um livro Alguns Pombos que eu conheci. Ele tem isso no começo do livro. Então, assim, nós vemos esses casos, não é? Mas para generalizar isso é complicado, não é? Então, você tem que se controlar para não cometer excessos. Então, isso que eu tenho, talvez, para dizer desse caso que você viu, né? Existe, mas nós não podemos generalizar. Não é? Obrigado. Obrigado, Pedro. Muito, muito boa. E, aliás, a sua aula foi realmente muito, muito, muito interessante. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Explicou um pouco a mais do que eu imaginava. Realmente ficou mais rápido, mas hoje foi grandinha. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer conhecer. Quem puder conhecer o NIC, o estagiário no NIC, entre em contato. É um centro privado
mas, assim, tem outros recursos, e é bem... Uma boa noite para todos aí, então. Doutor Pedro, muito obrigada pela aula. Imagina. Foi realmente excelente e muito enriquecedora para todos nós. Ficamos muito contentes com sua participação. Que bom, muito obrigado. Eu, mais uma vez, queria agradecer a Maju, a moderação foi excelente, os nossos residentes estão de nível muito bom, e bom que eles veem, né, Maju, que o que a gente discute no ambulatório, outros colegas de nível melhor, muito bom realmente, também fazem, então corrobora as nossas atitudes. Com certeza, doutor Fernando. Acho que é isso, né? Isso, Boa então. noite. Boa noite a todos. Até logo, então. Vamos Até em mais. frente. Um abraço a todos. Até mais. Grande. Obrigada. Tchau, tchau.